Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos conversar sobre cavalo de Troia. Bom, o que seria esse fato, o que seria esse evento e o que seria esse cavalo de Troia? Primeiramente, precisamos contextualizar este cavalo. E este cavalo, ele acaba sendo uma simbologia associada à Guerra de Troia. Em resumo, o que foi a Guerra de Troia? Foi uma guerra em aproximadamente os séculos 14 a.C. ou 13 a.C. Por que há essa variação de datas? Porque não temos comprovações históricas de que essa guerra realmente tenha existido ou se a sua existência está apenas associada às lendas, à mitologia grega e destes povos envolvidos. Então, foi uma guerra que envolveu gregos e troianos na cidade de Troia, que hoje esse local, Troia, fica no atual território turco. Então esta guerra entre gregos e troianos em Troia, motivado por qual razão? Bom, primeiro temos que lembrar que em Esparta nós tínhamos um rei chamado Menelau, e a esposa de Menelau era Helena, e esta Helena, esposa de Menelau, fugiu com o troiano Paris. E é exatamente neste cenário que, segundo a história, a guerra começa. E por que segundo a história? Nós notamos duas fontes históricas que trazem possivelmente o que foi a Guerra de Troia. Primeiro, Ilíada e Odisseia, de Homero. Segundo, Eneida, de Virgílio. Então, basicamente, o Menelau, juntamente com as suas tropas, com os gregos, com os espartanos, ele vai até Troia para conseguir resgatar a sua esposa e resgatar a sua honra. E é nesse cenário que essa guerra tem início. Segundo as fontes históricas, essa guerra teve aproximadamente 10 anos. E no 9º ano de guerra, ali no finalzinho da guerra, nós tivemos esse fato do cavalo de Troia. O cavalo era muito importante para os troianos. Os troianos gostavam muito dos cavalos. O cavalo tinha um grande simbolismo para os troianos. Os gregos conheceram essa história. Os gregos ficaram sabendo desse fato e armaram uma estratégia. Então, este cavalo de Troia foi uma estratégia utilizada pelos gregos e elaborada para que eles conseguissem invadir a cidade de Troia, porque Troia era cercada por grandes muralhas, então estava muito difícil eles conseguirem invadir a cidade, eles conseguirem transpor as muralhas. Então o que eles pensaram? Vamos criar um cavalo gigantesco de madeira. Dentro desse cavalo nós vamos colocar soldados nossos, soldados gregos, soldados espartanos. E vamos colocar esse cavalo nas portas da cidade, ali na entrada da cidade. Então, eles construíram um cavalo imenso, encheram de soldados e colocaram esse cavalo ali na entrada da cidade. E deixaram o cavalo ali. Eles imaginavam que os troianos iriam entender aquilo como um presente, como uma trégua. Ou seja, vamos parar com a guerra. E como prova de que nós estamos a fim de parar a guerra, nós demos de presente para vocês um gigantesco cavalo de madeira. Quando os troianos perceberam que esse objeto, esse grande cavalo, estava na entrada das cidades, gerou todo um debate dentro de Troia. Ou seja, nós colocamos esse objeto para dentro da nossa cidade ou nós destruímos esse objeto. Pensaram, discutiram, conversaram e decidiram levar esse cavalo para dentro da cidade. À noite, quando os troianos estavam dormindo, os gregos que estavam dentro do cavalo saíram do cavalo, obviamente,
e destruíram a cidade. Acabaram com a cidade. Então, aquela expressão presente de grego, ou aquele vírus de computador, cavalo de Troia, é algo que aparentemente, no início, simbologia e simboliza algo bom, mas depois a gente vai parar para analisar e não era tão bom assim. E o caso da guerra de Troia e do cavalo de Troia representa essa história, correto? Então, todas as vezes que nós estivermos falando de cavalo de Troia, é sobre isso que nós estamos discutindo, sobre esse presente de grego que os troianos receberam. Curtiu? Então, dá um like no vídeo e se inscreve no canal para que você acompanhe mais conteúdos de história.